Salve meu leão, salve meu leoa, Flávio na área para mais uma aula dessa ferramenta poderosa que se chama A Alma Indomável de Michael A. Singer, né? Essa ferramenta aqui que nós estamos desbravando ela todos os dias e eu tô muito feliz de estar compartilhando essas experiências aqui com vocês. E na nossa última aula, né, nós estamos já na primeira parte, no capítulo 4, que é o eu lúcido. A gente estava falando sobre o entendimento da nossa consciência, onde que a gente não está refém dos pensamentos e nem dos acontecimentos e nem das emoções. A gente consegue, através da nossa consciência, dar um filtro para isso, né? Dar uma roupagem muito melhor e a gente acaba se conectando consequentemente de forma muito mais poderosa com nós, com o seu eu interno, né? Com sua presença, com a sua consciência, assim como você quiser chamá-la. O poder, né, de entender isso aqui. Poxa, eu vou falar pra vocês, tem sido surpreendente, né? Eu tenho entrado num círculo que eu tô fazendo não só essa ferramenta, mas como outras também, onde que eu tenho visto o poder de você compreender isso e o quanto isso pode te deixar no momento presente, né? Te deixa conectado no aqui, no agora. Porque por grande parte do tempo, a gente tem visto tanto em Um Curso em Milagres, quanto a gente tem visto aqui na Alma Indomável, a gente trouxe também nos exercícios no livro-texto, o quanto o nosso ego tenta nos sabotar, né? Esse capataz que fica aí na nossa porta da nossa consciência que não deixa a gente adentrar nela, onde que a gente fica aqui nesse emaranhado de gato que são os pensamentos. E a gente às vezes não vê as coisas simples, porque a gente tá muito preso às vezes no passado ou tá querendo antecipar demais, sofrendo pelo futuro das coisas que vão acontecer. Então a gente não consegue, né, trocando em miúdos, a gente não consegue se conectar com essa realidade, com essa linha do tempo que a gente cria muitas vezes de nós no futuro. Então eu me vejo no futuro de uma forma, mas eu não consigo colapsar essa linha do tempo porque eu não estou tendo a liberdade de tomar as ações que eu preciso tomar, porque eu não tenho a plena consciência da minha consciência. Então eu tô simplesmente, né, deixando a vida me levar, me empurrar e ela vai me espremendo. E eu faço a seguinte pergunta para você: até que ponto você quer ser espremido? Então é maravilhoso quando a gente compreende isso, né? E se libertar nesse aspecto é muito, 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 muito poderoso. E eu quero fazer um convite, tá, para você. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, curte esse vídeo, compartilha. Se fizer mais sentido ainda, deixa o seu comentário. Eu sei que é muito importante quando a gente começa a compartilhar, né? A gente começa a entender esse ponto de vista, essa visão inovadora do que a gente pode, o que a gente não pode fazer para conseguir, né, colapsar com esse futuro que a gente quer, esse futuro brilhante de paz, de amor, de prosperidade. E essas ferramentas, não só o Curso em Milagres, a Alma Indomável, assim como outras, né, que eu gosto de citar aqui, que a gente estuda, elas ajudam você ter cada vez mais essa clareza. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você está buscando essa mesma evolução, esse processo, eu faço esse convite para você acompanhar aí, né, que eu acho que é muito legal e vai te ajudar a desbravar bastante esses acontecimentos aí que passam no seu dia a dia, que talvez você nem percebe quais são eles, beleza? Bom, a gente, na nossa última aula, né, que foi a aula 18, a gente começou a leitura do capítulo 4 do Eu Lúcido, e a gente finalizou lá falando o seguinte, ó: quanto a um ser consciente, você não fica mais completamente imerso nos acontecimentos ao seu redor, você permanece internamente consciente que você é quem vivencia tanto os acontecimentos, os pensamentos e as emoções correspondentes. Então olha só que legal, você tem 3 pontes, né, pra gente ver isso, para você filtrar os acontecimentos que estão ao seu redor, os pensamentos e as emoções. Então você não fica à mercê simplesmente do que acontece, porque você está em um nível superior de consciência quando você entra para o eu lúcido. Então olha o poder disso, tá? E a gente continua aqui no nosso capítulo 4 da seguinte forma: isso suscita algumas perguntas bem interessantes. Se você é o ser interior que experimenta tudo isso, então por que existem esses diferentes níveis de percepção? Olha que pergunta interessante. Por que existem esses níveis diferentes de percepção das coisas que estão acontecendo ao meu redor? Quando está sentado na consciência do eu, você está lúcido.
Mas onde você está quando não está profundamente assentado no eu, como o ser consciente que vivencia tudo o que você experimenta? Para começo de conversa, a consciência tem a capacidade de fazer algo que se chama foco, que é a parte da sua natureza. A essência da consciência é a percepção. Guarde isso, tá? A essência da consciência é a percepção que, por sua vez, a capacidade de estar mais consciente de uma coisa de que outra. Em outras palavras, ela tem a capacidade de se concentrar em determinados objetos. O professor diz: concentre-se no que estou dizendo. O que isso significa? Significa foque a sua consciência no mesmo lugar. Os professores imaginam que você já saiba fazer isso. Quem lhe ensinou a fazer isso? Quem te ensinou, né? Quando o professor fala muito em aula, né? Às vezes tem professores que usam, estralam os dedos, falam, gente, presta atenção aqui agora, bate no quadro, né? Presta atenção nisso, porque ele quer que você coloque a sua consciência focada em determinada situação. Mas quem te ensinou isso? Onde que a gente aprende isso? Não, é uma pergunta, parece bobo isso, né? Às vezes você fala, gente, é bobo de tão simples que é. Mas você fala, poxa, eu nunca peguei esse insight, né? Por que isso acontece? Por que eu não pego isso? Que loucura que é essa? Por que eu não consigo captar? Aí ele vem. Que matéria na escola lhe ensinou a pegar a sua consciência e movê-la para movê-la a algum lugar para se concentrar naquilo? Nenhuma, pois é algo intuitivo e natural. Você sempre soube fazer isso. Então você não aprende porque isso é intuitivo, é natural, é o sentir, né? Sabe quando você sente algo? Às vezes os mais antigos tinham muito isso, porque olha só o que eu penso, né, a respeito disso. As pessoas mais antigas, elas não tinham esse volume tão grande de informação. Então as pessoas, elas viviam muito mais pelas suas percepções. A tecnologia foi boa em muitos pontos, mas ao mesmo tempo, por exemplo, o tal do celular. O celular é uma desgraça, de uma certa forma, para essas novas gerações. Porque ao mesmo tempo que ela ajuda muito, ela atrapalha muito. Entende o nível, né, que vem? É ótimo que a gente se conecta, consegue falar. Os benefícios são surpreendentes também. Mas ao mesmo tempo, se mal utilizada, ela pode virar um caos na vida das pessoas e vira, porque muita informação e você passa a perder essa percepção do sentir, do estar presente. Então esse lado tecnológico, ele te tira esse sentir, essa percepção natural. Então você vê que as pessoas às vezes estão tão aéreas, né? Principalmente você andando na rua hoje, tá todo mundo assim, ó. Nos lugares, você vai no aeroporto, no shopping, a galera tá o tempo todo com o olho na tela. É uma coisa louca isso, né? Mas quem consegue se destacar disso? Está presente com a sua consciência, observando os acontecimentos, as emoções, e ele fala aqui, né? Vivencia os acontecimentos, os pensamentos e as emoções. Acontecimentos, pensamentos e emoções. Então, olha o poder, né, de você compreender isso. Enquanto você está fora desse mundo aqui, online, aí você consegue vir aqui na percepção, sentir, sabe a sua intuição quando fala, isso aqui é bacana, eu confio, eu sei que isso aqui dá certo, você acredita e vai e faz? Por que hoje existe uma dificuldade muito grande nisso? Porque as pessoas não conseguem se conectar com o eu lúcido, né? Aí ficam criando mundos imaginários, mas que não conseguem se colidir com a realidade do presente. Você não consegue trazer isso para sua realidade, porque às vezes a gente tá vivendo muito no futuro ou tá vivendo imensamente no passado. O que você escolhe? Viver no futuro ou no passado? Aonde? Futuro ou passado? Aonde você está escolhendo colapsar? O problema aí, não é nenhum nem outro, você tem que estar colapsado aqui no presente, fazendo as coisas acontecerem. Bom, então já sabemos que a consciência existe, só não costumamos falar dela. É provável que você tenha terminado o ensino fundamental, o ensino médio e a faculdade sem que ninguém tenha discutido a natureza da consciência. Felizmente, a natureza da consciência é estudada de perto em ensinamentos profundos como o yoga,
Aliás, todos os ensinamentos antigos do yoga são sobre ela. A melhor maneira de aprender sobre a consciência é pela experiência direta. Por exemplo, você sabe muito bem que, por um lado, a sua consciência pode perceber um vasto campo de objetos, enquanto, por outro, pode se concentrar de tal maneira num mesmo objeto que se torna impossível perceber qualquer outra coisa. É o que acontece quando você se perde em pensamentos. Você está lendo e, de repente, não está mais. Acontece o tempo todo. Você simplesmente começa a pensar em outra coisa. Objetos exteriores e pensamentos podem capturar sua atenção a qualquer momento, mas a consciência é a mesma, quer esteja focada no lado de fora ou nos seus pensamentos. Olha que legal isso aqui, né? A gente vai encerrar aqui nossa leitura por hoje, para a gente não estender demais a nossa aula. Mas olha só, a sua consciência pode estar focada nesse emaranhado de gato, que é os seus pensamentos, ou pode estar focado em determinado objeto. Simplesmente eu posso pegar, olhar para essa ferramenta aqui, para esse livro, e me desligar do que está acontecendo aqui, do que eu estou falando com vocês. Simplesmente isso. Mas, pô, a minha consciência está onde? Ela está aqui ou ela está de cá? Nesse momento, apesar que eu estou olhando esse objeto, mas a minha consciência está predominantemente focada aqui, minha atenção está com vocês. Então, às vezes, esse é o poder de não deixar eu ser levado pelos meus pensamentos, mesmo tendo a plena consciência que eu estou olhando, né, focado para esse objeto, mas eu não consigo tirar aqui a minha percepção de vocês. Mas olha só, né, às vezes isso pode te atrapalhar. Tem pessoas que não têm esse domínio de forma mais ampla e se perdem o tempo todo nos seus pensamentos. É o que a gente vê muito hoje, as pessoas falarem de forma mais clara e mais aberta, que é o tal do TDAH. Pô, o que é isso? Não sei o que. Às vezes você tá falando uma coisa, a pessoa tá lá com a cabeça lá na casa do chapéu. Então compreende que a gente tem que ter essa percepção de forma mais clara da nossa consciência para a gente dominar os pensamentos, os acontecimentos e as emoções. Pensamentos, acontecimentos e emoções. Tá? Quanto você consegue se conectar nisso, a sua percepção da vida passa a ser mais leve, mais plena, mais fácil. Então, solta, né? Deixa essa conexão acontecer de uma forma mais natural aí na sua vida. Meu convite para você nesse dia de hoje, e a gente vai encerrar nossa aula por aqui para a gente não se estender demais. Eu desejo um dia super abençoado, maravilhoso e produtivo para você. E a gente já tá em dezembro, né? Estamos já voando aí pro final do ano, a gente tá indo, graças a Deus, com esse projeto aí, tocando com muito amor, muito carinho. Eu tenho certeza que vai poder ajudar muitas pessoas aí a transformarem suas vidas. Meus leões e minhas leoas, tamo junto, até depois do fim.